Simplesmente diretamente do Vietnã, Halong Bay. Tava fazendo uma corrida aqui, parei para gravar esse vídeo para vocês, simplesmente por conta que muitas pessoas me perguntam: Sami, como que é viver de trade? Como que eu posso viver de trade? E esse tópico que eu queria chegar aqui para vocês. Simplesmente, né, eu tô no mercado há mais de 4 anos e meio e os meus primeiros 1 ano e meio no trade, né, acaba que foi um inferno. Eu vivi o inferno no céu do mercado. E por esse motivo justamente, né, que até que nessa consultoria, muitos alunos, né, na consultoria One Elite tem o resultado que tem justamente por isso, porque eu já vivi o céu e o inferno do mercado. Então muitos erros que provavelmente vocês vão cometer, eu já passei, eu sei exatamente como que a gente pode fazer para resolver isso. Mas resumindo, né, realmente, qual foi a virada de chave? O que fez eu fazer grana no mercado? O que fez eu continuar no mercado? O que fez principalmente eu viver de trade? Pessoal, principalmente quando eu conheci o trade, né? É engraçado que essa história, pra quem não sabe, eu fui para os Estados Unidos ali, justamente quando, né, jogava no basquete no ensino médio, eu sempre joguei basquete no Brasil. Fui nos Estados Unidos justamente para jogar basquete e nisso, né, eu só jogava basquete e estudava. Meu pai, ele ficou no Brasil, então eu fui sozinho pelo esporte para estudar, basicamente. Só que nisso ele mandava dinheiro para mim. Então ele morava no Brasil, ganhava reais e mandava para dólar. E, né, o pessoal, principalmente para vocês que assistem meus vídeos, me conhecem e moram nos Estados Unidos, sabe que, né, ganhar em reais e mandar para dólar é puxado. Nisso ali, basicamente, eu fiquei 2 meses ali nos Estados Unidos jogando, né, na escola, estudando, mas ele simplesmente me ligou um dia e falou: Sami, ou você arruma um jeito de fazer dinheiro ou você volta pro Brasil. E naquela época, né, nunca que eu queria voltar pro Brasil. Então justamente o que eu fiz, eu comecei a arrumar jeitos de fazer dinheiro, mas aí que entrou, né, na época eu não tinha conhecimento nenhum online, eu não tinha conhecimento de hipóteses alguma que eu poderia fazer grana pela internet. E qual foi o caminho que eu fiz? O tradicional. Na época eu tava no high school, então eu não poderia trabalhar no trabalho 9 to 5 normal. O que eu fiz? Entrei em grupos de brasileiros, fui ali atrás de trabalhos, né, construção, ajudante de pintor, piso, fiz tudo isso, entende? Pra levantar o máximo de grana possível. Mas eu sempre soube que o quê? Eu não queria esse estilo de vida pra mim. Eu não queria ter que trabalhar na construção o resto da vida. Eu não queria ter que trabalhar o resto da vida colocando piso. Mas foi o que me ajudou, principalmente no começo, a levantar a grana. Por mais de ser um trampo pesado, é um trampo que relativamente você consegue, né, fazer dinheiro, mas é uma coisa que você tem que se perguntar. E principalmente, né, a maioria das pessoas que provavelmente estão assistindo esse vídeo, você deve estar se identificando com isso que eu tô falando. E é isso que eu pergunto pra você, essa reflexão que você tem que fazer. Você hoje em dia, você se imagina daqui a 3 anos fazendo a mesma coisa que você faz hoje em dia? Se a resposta for não, esse trabalho que você está fazendo tem que ser justamente voltado a, né, realmente conseguir juntar o máximo de grana possível para você começar outro negócio, começar outro business, entende? Que te gere pelo menos a mesma quantidade de grana que você faz no seu trabalho hoje em dia. Naquela época, né, eu sempre soube disso. Então eu sempre soube que eu não queria continuar naquele trabalho, que não era aquilo que eu queria. Mas no momento era o que pagava minhas contas, era o que eu estava conseguindo, né, ter dinheiro para me manter lá. Principalmente, né, naquela época eu parei o esporte, eu parei de jogar basquete, fiquei só estudando, então geralmente eu ia pra escola ali, pro high school na época, né, 7 da manhã sairia 2h30 da escola, ia trabalhar, entende? Isso todo dia, basicamente, até que eu comecei a juntar bastante grana e conheci um business chamado reselling. Nisso, eu basicamente pegava produtos e revendia, por exemplo, casacos, hoodies, aqueles AirPods, revendia e tinha um lucro em cima disso. Mas ainda era um negócio físico, era uma coisa que eu tinha que encontrar com a pessoa ali, rosto a rosto, entende? Passar o produto, receber o dinheiro. Era bacana, mas acaba que eu perdia muita venda por conta que, como eu estudava, muitas pessoas só podiam se encontrar pela manhã. Nisso eu conseguia fazer uma grana ali, mas nada demais também, $100, né? $50 de lucro por venda. Nisso eu tinha que pagar fornecedor e tudo mais. Mas naquela época, principalmente ali 2021, 2022, pra quem não sabe, né, do meio online, foi quando começou o boom do dropshipping. Foi quando o pessoal começou a estudar como fazer dinheiro pela internet. Foi quando o dropshipping em si começou a surgir. Quando o pessoal começou a comprar na internet. Que antes não era normal, né? Você chegar na internet, passar seu cartão e comprar um produto online e receber na sua casa. Aquela época foi quando isso tudo começou a acontecer. Nisso, eu já tinha meus fornecedores que eu usava, né, para fazer os resell, para fazer a revenda, só que eu fazia físico. E naquela época que veio aquela ideia na minha cabeça: por que eu não uso o produto que eu já tenho fornecedor? Por que eu não mando no meu fornecedor direto pro comprador, correto? A lógica parece boa, e foi isso que eu fiz. Só que grande problema, eu criei uma loja genérica, então acaba ali, né, para quem não sabe sobre dropshipping, se você cria uma loja genérica é bem difícil de você vender, porque você não tem um brand, você não tem um nicho. Então eu colocava, por exemplo, maquiagem, roupa, eletrônico, tudo numa loja só. Nisso acabou que eu não consegui, né, vender muito, mas eu também investi muito em tráfego, porque para vocês que não sabem também dropship, você precisa de ter pessoas vendo a sua loja. Nisso eu investi bastante em tráfego pago, coloquei muito dinheiro ali em anúncio, né, para realmente, né, até validar algum, colocando dinheiro em anúncio para as pessoas verem minha loja, até você validar o anúncio, ver um anúncio que realmente ali, né, tá tendo um desempenho melhor, e aí sim você coloca mais grana ainda nesse anúncio. Resumindo, eu investi muito, acabou que eu consegui, né, vender e tudo mais, mas no total eu ainda saí no prejuízo, porque eu investi muito em tráfego pago, não recuperei o dinheiro, e principalmente no dropshipping, quando você
consegue fazer grana, quando você consegue ter ali, né, um resultado, você não tem 100% de margem de lucro. Então por isso que eu falo que hoje em dia, né, acaba que trade é um dos melhores business justamente por esse motivo. Mas esse é um ponto que eu já chego lá. Voltando na história do dropship, basicamente eu consegui ali, né, fazer uma grana, mas acaba que eu saí no prejuízo também, por conta que o lucro não é 100% seu, você não tem 100% margem de lucro. Então acaba que ali eu vi que não era uma coisa viável, realmente eu parei, porque acaba que eu tinha, né, já queimado ali quase $7.000. Então o pessoal que me segue no Instagram, inclusive se você não me segue no meu Instagram e tá me acompanhando aqui pelo YouTube, dá uma olhada lá, tá tudo na descrição, então ali você consegue ter mais proximidade comigo, né, inclusive me mandar mensagem, eu mesmo respondo todas as mensagens, então você teria ali esse contato comigo, também, né, acompanhar ali o dia a dia, principalmente como eu trabalho hoje em dia, e como você pode estar começando também, principalmente online, a melhor coisa é você ter um acompanhamento certo, é aquilo que eu falo. Uma das melhores dicas que eu posso dar pra vocês é achar uma pessoa que já faz o que vocês querem fazer, achar uma pessoa que já tá no lugar que vocês querem estar e aprender diretamente com essa pessoa. Mas voltando nisso, né, acabou ali que eu desisti do dropshipping, realmente, por conta que eu já tinha, né, perdido muita grana, e eu voltei a fazer o que eu fazia. Continuava estudando, continuava trampando no pesado, ali, construção, piso, continuava fazendo as revendas ali de vez em quando dava, mas chegou um momento que eu consegui fazer revenda de carro. Justamente, eu conheci um amigo meu que tinha dealer, então ele tinha ali toda a licença para ir em leilão, comprar carro e revender. Nisso, né, a gente pegava os carros, a gente deixava armazenado no dealer dele e eu vendia. Basicamente, pegava carro, tinha um problema na transmissão, a gente pegava ali, consertava e revendia, tinha um lucro em cima disso. Nisso a gente tirava ali, né, $1.000, $2.000 de lucro por carro em cima disso. E assim que eu consegui fazer a minha maior parte de grana, assim que eu comecei a flipar os carros. Então, assim que eu levantei minha maior parte de grana, só que ainda assim era uma coisa física, né? Eu sempre soube, eu não quero fazer nada físico, eu quero uma coisa online, que eu consiga fazer grana de onde eu quiser, de onde eu tiver, independente de eu ter que ir em algum lugar, entende? Então, essa é a vantagem do digital. Por qual motivo? Vocês podem ver, olha que paraíso. A gente tem todas as montanhas aqui atrás. Eu tava simples, né? A minha noiva aqui também sentada fazendo a corrida comigo. Simplesmente essas montanhas aqui atrás, linda no Vietnã, inclusive pôr do sol na praia. E hoje, simplesmente, nesse aqui hoje, acho que é segunda-feira, e simplesmente, né, eu faço grana online, tenho meus alunos da consultoria que hoje em dia já estão vivendo de mercado também, e graças a Deus, né, eu tenho essa liberdade de, primeiramente, fazer grana em dólar, então você ter uma fonte de renda na moeda forte, e principalmente viajar para qualquer lugar do mundo. Você tá independente de onde você esteja, e você ainda assim conseguir ter uma renda. Justamente isso que sempre, né, eu sempre me apaixonei pelo digital justamente por esse motivo. Eu sempre soube, eu não quero ter uma fonte de renda física, então eu fui atrás realmente de sempre buscar uma coisa online. Tinha tentado dropship, não deu certo, só que eu conheci um pessoal, por conta que eu sempre fui de ir muito encontro de carro, principalmente nos Estados Unidos, então eu sei que muitos seguidores que me assistem, né, vocês moram nos Estados Unidos, então vocês sabem do que eu tô falando, sempre tem esses encontros de carro. Nisso eu comecei a frequentar bastante, né, aquela coisa de você sempre estar ao redor de pessoas com a mesma mentalidade, você estar ao redor de pessoas que estão aonde você quer chegar. E principalmente quando eu comecei a frequentar esse tipo de encontro, eu comecei a perceber negócios que o pessoal fazia para estar nesse nível. E um deles, né, acaba que era real estate, óbvio, acaba que ele... toda a questão ali de imóveis, real estate é onde está grana hoje em dia, só que é um negócio que é meio difícil você começar sem dinheiro, sem capital. E naquela época eu estava trabalhando na construção e tudo, eu não teria o capital suficiente para comprar um imóvel, fazer reforma ou principalmente, né, comprar e alugar em temporada. Então o que eu tive que fazer? Arrumar outro tipo de business que eu conseguisse levantar grana para aí sim entrar no real estate. Hoje, inclusive, né, hoje também eu faço real estate, a gente pega imóveis em leilão, reforma, né, tem um lucro em cima disso. Alguns apartamentos, principalmente ali naquela área da Flórida, a gente deixa no lugar de temporada também. Mas tudo isso hoje em dia, porque eu consegui ter uma fonte de renda, né, cash flow, entrando com o trade. E essa grana que eu faço do trade, eu diversifico em outros lugares. Mas isso é um outro assunto para outro vídeo. Voltando aqui, basicamente eu soube que real estate era onde estava grana, mas na época eu não conseguia fazer grana com isso, porque eu não tinha um capital para começar. E acaba que essa é uma barreira de entrada para muitas pessoas. Vendas, né, acaba que sempre é um skill que é muito importante você desenvolver vendas. Então, se você não sabe por onde começar, sempre comece desenvolvendo vendas, seja espontâneo, seja ali, né, uma pessoa que você não seja tímido, seja espontâneo, aprenda vendas, aprenda comunicação, persuasão, tudo isso vai te ajudar bastante em todas as áreas da vida, tanto com vendas, tanto com mulheres, tanto com relacionamento, tudo, vendas ajuda muito. Então foi uma skill ali que eu descobri que muitas pessoas, né, tinham, que eu ainda não tinha, então eu fui atrás ali para justamente aprender isso, e também, justamente depois ali, foi quando eu vi trading. Então o pessoal ali que fazia trade, né, naquela época, e eu pensava, putz, é um negócio bacana, não faço ideia como que eu começo, mas relacionado ao gráfico. Então, putz,
vejo que dá dinheiro, só que eu não sabia por onde começar. E foi um negócio que eu fui atrás, principalmente no começo, assim que eu conheci o trade, fui atrás do trade, comecei, e o que me fez não desistir do mercado, eu tô voltando ao assunto inicial do vídeo, né, foi justamente o quê? Eu tive aquela picada no mercado. Qual a picada do mercado que o pessoal chama? Você conseguir fazer grana a primeira vez no mercado e você saber que é aquilo que você quer pro resto da sua vida. Por quê? Eu comecei com pouco, mas o pouco que eu comecei foi o suficiente para eu conseguir ter lucro, ter resultado, saber que funcionava. Eu senti o gosto daquele primeiro dinheiro online. Diferente do dropshipping, né? Era uma coisa que o lucro era 100% meu. Eu não tinha que pagar fornecedor. Minha margem era 100% de lucro. Então isso que eu achei mais impressionante, e acaba que no trade, né, para vocês que muitos de vocês já operam também, você sabe que acaba que em segundos você consegue ter um lucro ali de 200, 300, 400 dólares, 500 dólares, 1.000, 2.000 dólares. Entende? Minutos, questão de minutos. Coisa que às vezes você passa uma semana para trabalhar, para fazer um dia, 2 dias, e você consegue fazer em segundos com o trade. E justamente isso que ficou na minha mente. Falei, putz, eu tô todo dia indo trabalhar na construção, trabalhar num piso pesado, para fazer 200, 250, 280 dólares no dia. Em 3 minutos eu consegui fazer isso só com meu celular. É isso que eu quero, né, viver o resto da minha vida. E justamente isso que caiu na minha cabeça, justamente por isso que, né, o trade, foi quando o trade clicou para mim. Mas o único problema que eu tinha era que eu nunca tive constância naquele momento. Eu sabia como fazer grana, mas eu sempre devolvia pro mercado. Eu conseguia transformar 500 dólares em 3, 4 mil, só que eu devolvia pro mercado. Eu não sabia como continuar tendo lucro constante, como se manter no mercado com lucro. Então sempre, né, inclusive, olha que legal, o pessoal aqui vem com a família passear na praia e tudo. E é uma coisa que vocês não precisam esperar até vocês ficarem velhos para viver isso. Realmente, pessoal, vocês têm que aproveitar a juventude de vocês. Por exemplo, eu tenho 19 anos, eu tô vivendo esse tipo de vida. Eu não conheço ninguém aqui que tem essa mesma idade que eu. Ninguém. Então, o pessoal que geralmente está aqui na praia, nessa área, é o pessoal que já está aposentado e tudo mais. Então, né, vocês têm que ser fora da curva. Mas, voltando, o meu único problema era constância. Eu não conseguia ter lucro constante, entende? Então, justamente quando você tem um planejamento, é isso que eu falo, pessoal. A coisa não é estratégia. Vocês acham, eu não sei começar no trade porque eu não sei qual aplicativo usar, não sei qual estratégia. Manda mensagem para mim. Isso aí a gente resolve em 2 segundos. Mas a questão, principalmente, é planejamento. O que faz traders terem resultado, para os traders que não têm, é gerenciamento, é um plano de ação. Você saber exatamente o que você tem que fazer todo dia no seu operacional. Você sabe que hoje eu vou operar, eu só posso fazer tantos trades, minha meta de lucro é tal, eu só posso perder no máximo tanto. Você sabendo isso, você vai tirar aquela vontade de sempre clicar no mercado. Você vai saber quando você bater tanto de lucro no dia que você tem que parar, que acaba que pela ganância, muitas vezes, né, muitas pessoas quando tem lucro querem continuar operando e assim, né, que eles devolvem tudo para o mercado e, né, muitas vezes até mais, acaba que quebra a conta por conta que não tem uma gestão, não tem um gerenciamento de risco. E pro loss também, mais importante ainda, porque no trade, né, cara, nem tudo é flores. Eu falo, hoje em dia, eu tomo loss, todo mundo toma loss. A pessoa, o trader que fala para você que não erra, que não toma loss, tá mentindo, entende? Você sempre vai tomar loss, isso é fato. Isso é fato. Só que a questão é que você está preparado para quando vir stop loss, você está preparado para quando você tomar loss, entende? E isso justamente quando você se prepara, quando você tem esse planejamento que você consegue viver de mercado. Então você tem um limite, perdi tanto no dia, eu vou parar e só vou voltar no outro dia, entende? E justamente quando eu acertei isso, quando eu acertei esse planejamento, que eu comecei a ter lucro constante, recuperar as perdas que eu tive no começo e realmente conseguir viver de trade. E hoje, principalmente nessa consultoria, que vocês veem aqui no YouTube, eu sempre falo, vocês veem também lá no meu Instagram, o resultado dos próprios alunos, a One Leads Consulting, justamente isso que eu construo aqui vocês. Eu construo esse planejamento, eu construo exatamente um plano, eu vou estar por trás de vocês ensinando tudo. Você vai fazer isso, aplicar isso, e justamente por isso que meus alunos têm tanto resultado. Tantos alunos que já operam e não conseguem ter lucro constante, querem viver de mercado. A gente tem, por exemplo, vários alunos entraram na consultoria, já operavam, mas, né, não tem essa visão de fora, não tem uma pessoa que já tem experiência no mercado para ver, ó, você tá errando nisso, corrige isso, entende? E essa visão de fora é muito importante. E tanto para pessoas que já querem começar e não sabem por onde começar, porque justamente, né, aqui na consultoria você estaria começando do jeito certo, mas não quero fazer, né, anúncio, nem propaganda da minha consultoria, nada do tipo, porque é uma coisa que realmente eu não busco colocar muitas pessoas e sim colocar as pessoas certas. Então, se você tem interesse, se você quer começar nesse mercado, se você já opera, manda uma mensagem para mim, eu mesmo vou começar com você, vou ver se você aplica para a consultoria e você aplicando, o resultado é inevitável, especialmente você estaria tendo esse acesso exclusivo aqui comigo, né, fora ali, acesso ali com outros alunos que já estão na consultoria, que já vivem de mercado, que já tem experiência e que você estaria ali justamente, né, aprendendo tudo com pessoas que já estão, né, nesse meio e realmente ao redor de pessoas com a mesma mentalidade. Mas basicamente, pessoal, esse é o assunto do vídeo, eu não queria fazer um vídeo muito longo para vocês, mas explicar realmente como que eu conheci o trade e qual foi esse ponto-chave que me fez virar essa chave de não ter lucro para realmente viver de mercado. E a resposta é simples, é planejamento, gestão de risco, você ter limites de lucro, de perda e de máximo de trades no dia, não fazer overtrading.
entende? Não clicar só por clicar, você pensar, eu tô clicando porque eu quero fazer dinheiro, eu tô clicando por conta que eu sei, né? Clicar, é o verbo que a gente fala clicar aqui, seria de você clicar ali para entrar na operação, entende? Então, eu tô clicando por conta que eu tô entrando no trade só para fazer grana, ou eu tô clicando porque realmente é o que eu tenho que fazer. É um padrão, é um setup que eu tenho confirmado, entende? Então, tudo isso que faz total diferença para vocês terem lucro, realmente viverem de mercado, ou só ficar usando o trade ali como, né, uma fonte de renda extra, e ali às vezes acaba que saindo mais negativo do que positivo. Mas, pessoal, basicamente é isso. Continuar aqui minha corrida, dei essa pausa para fazer esses vídeos para vocês, simplesmente a ideia que passou aqui na minha cabeça, eu não queria perder esse time, simplesmente fiquem com essa vista de Halong Bay, no Vietnã. Então, temos todas as montanhas ali, coisa mais linda do mundo. E essa liberdade, né, pessoal, que o trade proporciona, e todos vocês têm que ver isso um dia. E o passo que vocês têm que fazer simplesmente é ir atrás e começar. Fechou? Esse vídeo tá terminando por aqui. Se você não me segue no Instagram ainda, é minha rede social que estou mais ativo, então segue lá. Se você quiser principalmente conversar comigo, tirar alguma dúvida, manda mensagem para mim no meu direct. Eu mesmo respondo todas as minhas mensagens, então você vai estar falando diretamente comigo, não com sério ou com a pessoa na minha DM, não. Eu e você ali conversando. Então manda mensagem para mim, segue lá, né? Simplesmente também manda mensagem falando que você viu desse vídeo, o que você mais gostou desse vídeo e tudo. Mas espero ter ajudado vocês, pessoal. E é isso. Até o próximo vídeo.